Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vamos passar para vocês aí 3 criptos, tá? Que eu acredito que possam ter uma boa valorização em 2023. A questão é a gente achar o ponto certo de entrada. Eu acho que são 3 criptos ali que elas podem dar excelentes resultados caso a gente reverta. Vamos fazer a análise do Bitcoin antes, como sempre, a gente vai fazer análise do Bitcoin. Vou dar uma passada também antes de eu fazer análise do Bitcoin, como todos os dias e todas as vezes aqui na S&P, para a gente poder ter uma base do que está acontecendo. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, primeiramente S&P. Estava analisando aqui um gráfico mensal, tá, da S&P e olhando alguns indicadores. Então, o que me chama bastante atenção? Nas vezes, tá, todas as vezes que a gente meio que reverte, a gente deixa candles bem fortes, né, na reversão aqui da S&P. E dessa vez aqui a gente chegou a meter um forte, devolveu e agora a gente meteu outro para cima. A gente está fazendo uma correção, tá, que não aconteceu desta forma das outras vezes. A gente teve uma crise muito forte aqui em 2008, perdão. A gente derrete, depois a gente volta. Aí as outras correções, todas elas, a maioria, elas corrigem e voltam após um candle forte no gráfico mensal, tá vendo? Então aqui, essa aqui foi uma vez que a gente acabou falhando, mas era fundo, já era o fundo, a gente só foi buscar a liquidez e voltou. Aqui a gente veio, meteu um candle forte, voltou, meteu um candle forte, voltou. Aqui dessa vez a gente meteu um candle forte, voltou. Será que é o fundo? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Será que é o fundo? Porque a gente meteu um candle forte depois desse fundo aqui e agora tá querendo andar. Cenário, lembrando que o cenário para este ano, né? Às vezes eu estou falando ainda do ano que vem, né? Para 2023, no caso, este ano, talvez a gente tenha uma recessão. Mas a gente tem que ficar atento para uma coisa. Muitas vezes o mercado está nos gritando que vai para um lado e ele acaba indo para o outro. Então tá muito claro que a gente pode ter uma baixa maior. Muito claro que eu digo, tem muita coisa apontando que a gente pode cair. Será que não estão... a gente não está daqui a pouco trabalhando dentro da perspectiva do medo nas pessoas, né? Os investidores, os institucionais estão botando medo nas pessoas e o negócio daqui a pouco, quem sabe, já não vai começar a andar para cima agora. Essa é a dúvida que fica. Se eu pegar indicadores, tá? Gráfico mensal, estou olhando o gráfico mensal da S&P, a gente já está fazendo barras maiores no histogram. Não é assim que vai acontecer, tá, pessoal? A gente está fazendo barras maiores no histogram. Na força relativa, a gente está se segurando em uma região de suporte, que aqui nos 40 pontos a gente praticamente nunca perde essa região. Se eu ver, somente aqui em 2000, dei uma enrolada na língua, mas vai ficar assim, tá? Em 2008 foi a única vez que a gente perdeu esses 40 pontos. Na maioria das vezes aqui a gente bate nesses 40, acaba voltando, bate nos 40, acaba voltando. Pandemia, que a gente bate nessa região força relativa, acaba voltando. TSI, que é um indicador bem interessante, ele ainda está meio virado para baixo, mas essa média azul ela começa a querer virar, mas eu acho que a gente está se adiantando bastante aqui, querendo dizer alguma coisa a respeito do TSI, tá? Não está nem perto. Se eu pegar o gráfico semanal, só para a gente ter uma noção, cara, semanal me parece muito que a gente está querendo andar para cima aqui, tá? Inclusive no histogram a gente fez histogramos menores, apontando possibilidade de queda, e agora a gente está querendo botar maior. TSI está querendo virar para cima de novo, né? Ele virou para baixo, agora está apontando para cima, a força relativa está apontando para cima, então eu tô começando a ficar otimista, falar para vocês, tá? Então, se a gente observar também volume, que é algo que eu não utilizo nas minhas operações para day trade, tá? Mas em gráficos mensais, semanais, é interessante a gente olhar, a gente está vindo com uma barra de volume maior que as outras, então a gente está caindo com menor volume, subindo com maior volume. E aproveitando bem rapidinho, pessoal, esse curso aqui de análise técnica 2.0 é muito completo. Ele está até hoje, somente até hoje, com 30%. Pessoal, 277. Quem faz, eu duvido se arrepender. Duvido mesmo. Quem já fez, põe nos comentários aí. Bora continuar o vídeo. Agora, pessoal, vamos lá para o Bitcoin para dar uma olhada no Bitcoin. Depois eu vou passar para vocês as 3 criptos ali, tá? Bitcoin na Binance. Vamos lá, Bitcoin. O que me chama a atenção aqui no Bitcoin? A distância. No gráfico mensal eu me encontro da média de 20. Se eu pegar a média de 20, eu vou botar na BLX aqui. A distância que eu me encontro da média de 20 no gráfico mensal me chama muita atenção. Não é muito normal a gente ficar tão longe da média de 20. Se a gente observar todo o histórico do Bitcoin, a gente se encontra quantos por cento longe da média de 20? Se eu pegar a ferramenta para ver essa distância, a gente se encontra quanto aqui? 56% de distância da média de 20 no gráfico mensal. Isso me chama atenção. E da última vez que a gente ficou
longe da média de 20, a gente chegou a ficar quanto aqui? Eu não vou botar exatamente do fundo, porque desta vez, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a projeção considerando o fundo aqui, tá? O quanto a gente ficou e o quanto a gente tá? A gente ficou no máximo, tá? No máximo a gente chegou a ficar 74% distante. Aqui, no passado, se eu pegar o fundo total aqui, né? Qual foi a distância máxima que a gente ficou? A gente chegou a ficar 70%. A partir do primeiro candle verde que começou a se formar, a gente ficou 43%. Então até acreditei que a gente poderia estar numa distância maior do que o normal, mas não, a gente ficou outras vezes aqui, conforme a gente está vendo no bear market passado, a gente chegou a ficar a 70% de distância aqui da média de 20, porém era o fundo. Essa é a questão, era o fundo. Então nós estávamos no fundo. Desta vez aqui a gente ficou quanto longe? Vamos ver, a gente foi lá neste fundo aqui, a gente ficou aqui, quem sabe até foi mais por causa da questão da volatilidade, tá? Foi bem mais, ó. Chegou a ficar 100% distante, mas era digamos, como é que eu vou dizer, né? Lá 2015, cara, o tempo era outro, né? A volatilidade estava muito maior naquele período lá. Então, muito ligado aqui, a gente tem que ficar ligado, pessoal, porque eu tô começando a acreditar que a gente vai fazer um repique no Bitcoin. Não sei se a gente vai estar revertendo o mercado de vez, tá? Mas eu acho que um repique é muito plausível aqui para buscar, digamos, pelo menos uma aproximação das médias, tá? É a visão que eu tô, comecei a observar a questão também dessa figura, isso aqui está me chamando muita atenção, essa deriva. Eu já vim falando dessa deriva há bastante tempo, talvez eu seja um dos poucos que esteja falando dessa figura aqui, não sei se mais alguém, não tenho acompanhado muitos outros canais, tá? Mas eu não vejo ninguém observando a questão dessa figura, e é uma figura de reversão, tá, pessoal? A gente tem que estar ligado nisso, não significa que a gente não pode furar o fundo, mas a gente está formando uma estrutura aqui que, olha, distante do fundo a gente não consigo ver isso. Ponto. Essa é a visão. E agora vamos falar das criptos ali, dessas 3 criptos aí que eu tenho para 2023 aí que podem dar excelentes resultados caso daqui a pouco a gente comece a andar para cima, beleza? Então vamos lá, a primeira dela é a Link, a Chainlink. Vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Então o que a gente tem aqui na Link, tá, pessoal? Se eu pegar um gráfico semanal, observar o passado inteiro aqui, eu marcar essa região de suporte, isso aqui que me chama a atenção, a gente vem muito próximo, tá, dessas regiões de rompimento. Tá? A gente vem muito próximo, a gente ainda não tem graficamente nada falando a respeito de reversão de tendência. Porém, o que me chama a atenção, nós estamos bem no fundo aqui, né? Bem no fundo mesmo dessa região de suporte aqui. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui FIBO também, dessa última pernada de alta, toda essa pernada de alta, observem isso aqui, ó. Olha onde a gente se segurou, né? A gente segurou bem em cima do 6118. Então existe uma grande possibilidade de a gente fazer um repique bem forte aqui na Chainlink neste ano ainda de 2023. Não sei se é o momento agora de se posicionar nela, tá, pessoal? Porque daqui a pouco ela pode ainda buscar liquidez furando esses fundos para quem sabe depois vir esse repique. Mas eu acredito que esse ano ainda, pode anotar, ela vai fazer um repique. Acredito eu que ela pode fazer um repique bem forte e qualquer repique do ponto que a gente se encontra agora, buscando pelo menos 50%, ou quem sabe um pouco mais acima, a gente está falando aí de mais de 100% de valorização. Tá? Porque é muito fácil para uma moeda volátil como essa daqui, ela vir furar esses topos aqui, ó. Ela vir, digamos, pode até ser que ela venha, busque a liquidez desses fundos, vá lá em cima, busque a liquidez dos vendidos aqui, ó. Tem muita gente vendida, daqui a pouco estopada aqui em cima, e ela busca essa liquidez para aí sim tomar uma decisão, se ela vem para baixo ou se a gente reverte e vai para cima. Mas esse movimento de alta, ele está bem esperado aqui, pelo menos baseado no que eu estou enxergando, tá, pessoal? Se eu pegar indicadores, no gráfico semanal, a gente observa que ela vem fazendo um histograma menor e aí ela começa a querer equilibrar para fazer maior. A força relativa, ela está querendo se equilibrar aqui para vir buscar e passar os topos e quem sabe ficar acima dos 50, é o que me parece. CSI chegou a virar para baixo, está querendo virar para cima. No mensal, o que me chama atenção? A mesma coisa, tá? A gente está fazendo os histograms maiores aqui, cada vez maiores. Então, tá pegando força. A questão é se a gente não fura o fundo antes, para quem sabe depois andar. Estou bem otimista com essa cripto aqui, tá? Outras duas, tá, pessoal? É a Engine. Não estou analisando fundamentos aqui, esqueçam, eu não analiso fundamentos, eu analiso possibilidades de ganhos, tá? Engine, mesma coisa. Por que eu tô falando da Engine? Histograma no mensal virando para cima. Histograma no mensal virando para cima. Se eu pegar um gráfico semanal, a gente está querendo fazer já, digamos, andar na força relativa acima dos topos anteriores.
A gente tem o TSI aqui, ó, o TSI também querendo virar para cima e cruzar para cima. Se eu pegar o gráfico aqui, deixa eu... O que aconteceu com o meu TSI que ele misturou aqui? Se eu pegar o gráfico da Engie, a gente vem também se segurar aqui em cima da cabeça do pivô, perfeitamente aqui em cima da cabeça do pivô. Se eu pegar todo esse movimento de alta que a gente tem aqui, ó, a gente também está se segurando exatamente lá em cima da região de 61 com 8% de FIBO. Então eu acho que para esse ano, cara, ela pode fazer um repique. Não estou falando que a gente vai reverter esse ano, não sei, não tem como saber isso, mas eu espero por um repique. E qualquer repique dessa cripto aqui, pessoal, para vir buscar, quem sabe, essas regiões aqui em cima, 72%, um pouco mais para cima, a gente está falando de 180%, 200%. Então é isso que a gente tem que entender. Nós estamos bem apontados para baixo ainda, mas em um gráfico semanal bem distante da média de 20, se eu pegar um mensal também muito distante da média de 20, eu acho que a gente tem que fazer um movimento para aproximar as médias. Isso é normal, quando a gente afasta muito, a gente busca se aproximar, a gente tem que estar ligado nisso. Então eu acredito muito que esse ano a gente vai acabar fazendo um movimento de alta nas criptomoedas, beleza? A gente pode até, quem sabe, cair, mas, cara, esse ano vai acontecer um movimento de alta. E a outra, pessoal, eu já trouxe, já falei outras vezes aqui, eu gosto das criptos, todas as criptos, geralmente as que eu já ganhei dinheiro, eu acabo me apegando, tá? Inclusive, poderia falar da Verge aqui, né? O projeto tá até parado, mas, cara, eu não me apego nisso, eu não tô nem aí, tá? Mano, movimento de alta forte, a gente busca o quê? Região de FIBO. Tá vendo que a gente tá bem em cima do FIBO aqui da Mana? Então, se eu pegar o gráfico mensal, não tem informação ainda, semanal, o que a gente enxerga aqui no semanal? Olha o histogram, muito forte o histogram. Força relativa bem sobrevendida, querendo andar para cima, ficando acima da média. Muita coisa me diz que a gente pode sim fazer um repique para quem sabe buscar pelo menos as médias, né? Buscar pelo menos as médias. Se a gente andar até as médias aqui na Engie, no semanal são 40%. Se eu pegar um gráfico mensal também, nós estamos bem distante da média, lá, bem distante da média. Se eu considerar toda essa pernada de baixa aí, daqui a pouco a gente fazer um repique, quem sabe até o primeiro alvo de FIBO, cara. O primeiro alvo de FIBO é aqui na casa dos 97 centavos, quanto que teria para andar ainda este ano, tá? Se eu fosse considerar até aqui 155%, e se a gente for até a metade do movimento, a gente está falando aí de 244%, e eu estou considerando já que a gente andou muito para baixo, não estou caçando fundo aqui, não estou dizendo que é o fundo ainda, eu esperaria um pouco mais para me confirmar algumas coisas. Deixa eu ver aqui, se eu considerar o gráfico mensal, tá? Mensal, esperaria um repique para baixo, uma superação da máxima deixada aqui para, quem sabe, deixar um pivôzinho de alta no semanal. Eu tô de olho no repique de médio prazo, tá, pessoal? Não de curto agora, beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.